Boa noite, gente. Amém? Eu tô meia trêmula, mas não é de nervoso mais não, é pela presença dele mesmo. Eu não sei se eu tô borrada, mas a gente que é mulher se maquia para ficar melhor, né? Mas na presença dele também eu não me importo muito com isso. Então vocês me perdoem se eu estiver borrada aqui, eu não percebi. Mas eu queria que a gente cantasse de novo Que Ruge o Leão. Porque esse leão, ele tá aqui. Ele tá aqui como leão mesmo. Ele tá aqui bramando como leão mesmo. Não é qualquer presença, é a presença dele. Se você ainda não sentiu, você está tendo a oportunidade de sentir a presença dele, de conhecer a presença dele. Não sai daqui sem conhecer, amados, independente do que for falado aqui. Se você chegou aqui e você sente a presença dele, nesse momento, já basta. Você chegando aqui, depois você saindo, dizendo, não, eu conheci, eu senti a presença do Pai hoje. Já bastou, a tua noite já foi satisfeita, já foi perfeita por causa disso. Vamos cantar mais uma vez? Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos falar com ele um pouquinho, vamos dar atenção para o que ele está fazendo aqui nesse lugar. Ei, você veio aqui, você só precisava da presença dele e ela está aqui. Se permita sentir isso. Oh, Santo Espírito, obrigada. Obrigada por se importar e estar conosco nessa noite. Obrigada por se importar e trazer todas essas pessoas para cá nessa noite, apenas para sentirmos a presença do leão. Obrigada porque diante de muitas igrejas que estão abertas hoje, também falando a tua palavra, você também se importou em vir para esse lugar, na tua onipresença, Pai. Obrigada. Obrigada porque você sempre se importa. Obrigada porque você sempre se importa. Oh, aleluia. Aleluia. Amém? Podem sentar, gente. Deixa eu só melhorar aqui, né? A situação que ficou. Então, vocês estão bem? Somos lá, né, de Zona Norte, como o pastor falou. Chegamos lá no Verbo da Vida Zona Norte em 2017, no comecinho. E eu estava falando para eles lá dentro, né? Quando eu cheguei lá no Verbo Zona Norte, a igreja é grande. Acho que a maioria de vocês já foram aqui, né? Essa de cabelinho aqui, eu já vi lá. E quando a gente chegou lá, não nos convertemos no Zona Norte, a gente já fazia parte de outra igreja, uma igreja bem menor. E quando eu cheguei lá, eu primeiro disse assim, eu vou fazer o que aqui nesse lugar? Tão grande, vou servir em quê? Vou trabalhar com o quê? E eu estava falando para os pastores, acho que no terceiro culto que fomos lá, a gente estava apenas visitando ainda, foi no domingo pela manhã, o pastor Humberto estava pregando, e uma irmã levantou e disse assim, eu não conheço vocês, não sei de onde vocês vieram, mas Deus está mandando dizer que as cortinas desse lugar vão se abrir para vocês. E eu fiquei meio que, como assim? Primeiro porque eu nunca tinha sido exposto a essa palavra que a gente tem o privilégio de ter, que é a palavra revelada, a palavra da fé. E eu achei aquilo meio estranho, e disse, tá, mas vamos, né? Mas eu ainda coloquei o Senhor à prova, me entendam. E fomos para o culto à noite, e eu disse, era a primeira vez do meu filho, né? Eu sou casada com o Alexandro, tenho um filho de 11 anos. Quando a gente chegou lá, ele ia fazer 8. E eu disse para ele, ó, a gente vai para uma igreja nova. Ele, não quero não, mãe, eu quero ir para a nossa igreja. Aí eu disse, não, a gente vai para a igreja nova. Aí eu disse, pai, é a primeira vez de Vinícius no lugar novo.
Eu vou buscar Vinícius na salinha. Se ele disser que gostou, eu fico aqui. Mas se ele disser que não foi legal, eu não vou ficar, não. Aí fui para o salinha, parecia que aquele caminho era infinito, porque eu estava, pronto, botei a carga todinha no meu filho. Meu Deus, o que será que ele vai dizer? E quando eu cheguei lá, eu meio tensa assim, aí ele saiu da salinha, eu... E aí, filho, como é que foi? Foi bom? Ele, mãe, quero vir para cá todos os dias. Assim. Eu disse, eu vou ficar aqui mesmo. Mas foi e tem sido um tempo incrível. Eu amo aquele lugar, eu amo o nosso pastor Humberto, os pastores de lá. A gente trabalhou um tempo na igreja, né, como funcionários, aprove a Deus nos colocar lá, e eu desejava muito isso, para ver se aquilo tudo ali que ministrava era verdade. E nos bastidores não tem como a gente esconder, né? Não tem melhor lugar do que bastidor. E o Senhor colocou a gente, nós dois, lá para trabalhar, e, de fato, a minha admiração, o meu amor, a honra e o respeito pelos pastores aumentaram, porque são homens de Deus, não são homens perfeitos, né? A gente não pode também achar que pastor ou esposa de pastor vão andar com as asas abertas durante toda a igreja, abençoando todo mundo. Então, tinha dia que o pastor Humberto chegava lá como nosso pastor, e era uma bênção, mas tinha dia que ele chegava como patrão e não era tão bênção assim. Mas foi uma honra, realmente, o tempo que a gente passou lá. E eu pude provar do bastidor, que é o verbo da vida, vamos por assim dizer, não só a Zona Norte, mas todo o verbo que a gente vai é uma grande bênção, porque a gente é exposto a essa palavra, né? Então, a gente não lidar com pessoas perfeitas, mas pessoas que querem crescer no Senhor e querem cada vez mais melhorar. Isso já é um grande privilégio. Então, eu sou muito agradecida à minha igreja, eu honro muito minha igreja, o nosso pastor e os pastores de vocês. Gente, que igreja abençoada. Eu já acompanhava, né, pelo Instagram a igreja, e eu sempre vi os cultos. O pastor aqui ministra, canta, né, prega, ajuda os Espírito Santo a salvar vidas e vai lá. E via sempre ele falando muito assim, e o braço vai lá e tudo, mas uma bênção mesmo, e é uma honra poder estar aqui. Obrigada pela recepção, obrigada pelo espaço. Amém? Então, vamos lá. O que vim falar hoje? Algo que todo mundo aqui já ouviu, quem faz parte, principalmente do ministério, que é fé. E teve algo que eu ouvi lá no seminário de verão, não sei se, acredito que alguns aqui podem ter ido para o seminário de verão, lá na Zona Norte esse ano. E na quarta-feira à noite, Rossana Lira foi abrir o evento, e teve duas coisas que ela falou que destravou algo em mim, sabe? E ela falou assim, a fé vem pelo ouvir, e não pelo ouviu. E eu parei, fiquei olhando, porque ela começou dizendo assim, eu vou falar sobre a palavra rema. Eu disse, caramba, a gente escuta um monte, né, de vezes assim, a palavra rema, e Rossana vem, rema, eu, tá bom, estou aqui, eu tenho que ouvir. E ela falou sobre isso, a fé não vem pelo ouvir, mas pelo ouviu. Aí ela completou, né, ao invés de você estar aí sentado, esperando que o ministro fale algo novo, ou uma revelação nova, faça algo novo com aquilo que você tem ouvido. Porque se Deus continua te falando a mesma coisa, é porque você precisa crescer nessa mesma coisa. Então, sempre que for necessário, a gente vai falar sobre isso. E hoje vamos falar sobre fé. Né? Eu sou pastoreada por um pastor, todo mundo conhece, que os frutos maiores dele são fé. E aí a gente aprende fé, querendo ou não querendo, você escuta a fé. E vê a fé em ação, né? E eu quero falar uma coisa para vocês. O pastor Humberto também ele falou, uma oportunidade que eu tive lá nos bastidores, ele disse assim, a fé concorda com Deus e fecha a porta para o diabo. Né? Quando ele diz isso, a fé concorda com Deus, a fé concorda com o que a palavra tem, com o que a palavra diz e com o que a palavra diz que a gente pode. Então, quando a gente acredita nisso e tem fé nisso, a gente, de fato, fecha a porta para o diabo. Amém? Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo. Deixa eu ver por onde eu começo. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio 30. A gente vai ler um pouquinho hoje, tá? Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. É Deus nos aconselhando, né? E diz assim, versículo 15. Vê que proponham hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos,
e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás o Senhor. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passares para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvido e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. O 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Né? Esse texto é conhecido porque é onde o Senhor ele nos aconselha, existe esse caminho e esse aqui, escolhe esse. Né? Tem a vida e tem a morte, escolhe a vida, tem a bênção e a maldição, escolhe a bênção. Mais claro que isso, gente, eu não sei. Porque ele descreve o que é a maldição, descreve o que é a bênção, e diz, escolhe a bênção. Né? Ele nos aconselha a ir lá, escolhe a bênção. E ele diz assim, escolhe, pois, a vida. Que vida é essa? Eu acredito que a maioria sabe, mas quem não souber, a Bíblia também cita 4 vezes que o justo vive pela. Então, escolhe, pois, a vida. Que vida é essa? Pela fé. Né? O justo vive pela fé, a vida dele tem que ser em fé. E aí diz isso, né? Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38 fala sobre o justo viver pela fé. Agora a gente vai lá para João. Eu fiz todo o planejamento aqui, está tudo anotadinho, tá? Mas se por acaso eu sair, é porque eu disse para o Senhor, disse, olha, eu fiz. O Senhor está vendo. Passo a passo. Mas se quiser falar, eu largo tudo que eu planejei e falo apenas o que o Senhor quiser. Então, por enquanto, ele está me sinalizando para continuar. Então, a gente continua. João 8, a partir do 29. Glória a Deus. Aqui é Jesus falando, né? E ele diz assim, João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixa só. Por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. O nosso pastor Humberto, ele fala muito sobre esse versículo, porque, infelizmente, tem hoje todo um processo de todo mundo acreditar que existe, que tem a bênção do Senhor, né? Independente daquilo que faça. Deus, ele sempre abençoa, Deus sempre vai estar fazendo com que dê certo. Mas aqui Jesus é bem claro. Aquele que me enviou está comigo e não me deixa só. Mas ele diz o porquê. Porque eu sempre faço o que lhe agrada. E o que é que desagrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando Jesus diz assim, eu faço sempre o que lhe agrada, é porque eu ando em fé, eu falo fé, eu ajo em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E isso tem lá em Hebreus. Amém? Então, Jesus ele era movido pela fé. Então, se Jesus era movido pela fé, imagina aí você, né? A gente precisa realmente estar movido pela fé, andando pela fé, falando fé, todo tempo. Ah, mas aí o tempo todo, todo tempo. Se ele diz que o justo viverá pela fé, e a fé é o que agrada ao Senhor, então a gente vai andar sempre agradando ao Senhor, como? Pela fé. Amém? Sabemos também, né, que o espírito da fé é o quê? Crie, por isso falei, né? Isso está lá em 2 Coríntios. E aí, é algo que eu acredito que às vezes tem bitolado. Vocês sabem o que é isso aqui? Bitolado? Meio coisado assim. A cabeça de algumas pessoas. É o só falar, e às vezes não ver acontecer. Isso já aconteceu comigo. Quando eu fui exposta a isso. Crie, por isso falei, eu falava. E acabou que eu e meu esposo, a gente falava junto, mas na verdade, a gente não estava acreditando naquilo. Então, eu estava falando para ver se eu acreditava mais um pouquinho. E eu falando, eu achava que tinha que acontecer da forma que eu estava falando, mas não tinha nascido aqui. E aí, a gente teve que levar uns tombos para poder aprender que primeiro é aqui. Creu, gerou, aí você fala. Não chegou no seu espírito, não adianta. Porque quando é a vontade do Senhor, ele está pronto para fazer aquilo que você está falando por fé, ele vai colocar aqui dentro. Ele vai testificar você aqui dentro. Ah, mas aí eu falo ou não falo? Fala. Mas primeiro você ouve, recebe aqui, e aí você vai falar. Porque se você achar que tudo que você quer, você tem que só falar para acontecer, existe alguns nãos da parte do Senhor também. E aí, se você só fala, o não vai acabar lhe frustrando. Porque você vai querer que exatamente aquilo que você está falando aconteça. Mas não foi aquilo que Deus te mandou.
falar. Então, você ouve, você entende aquilo, você recebe aquilo, foi gerado aqui, aí tu fala, porque aí você vê a manifestação disso acontecer. Não é assim? Amém? Vamos lá para 1 Reis, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. 1 Reis, o 18. Primeira Reis 18, 1 diz assim: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Esse contexto aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas aí eu vou só trazer uma lembrança, né? Aqui o Senhor falou para Elias, e Elias procurou tanto o rei Acabe como os profetas de Baal, e lançou o desafio de os profetas de Baal fazer um altar e Elias também ia fazer um. Os profetas para Baal e Elias para o Senhor. E já fazia muito tempo que não havia chuva naquela terra. E aí Elias disse, né? Vamos 2 preparar o sacrifício, preparar o novilho e encharca tudo aqui de água e tal. E aí os profetas de Baal fizeram isso e Elias igual. E os profetas de Baal começaram a clamar a Baal para descer o fogo do céu, para consumir aquele holocausto ali que fizeram, e Elias está quietinho lá. E chega uma hora que eles gritam tanto que Elias até debocha deles, né? Eu fico rindo com isso, porque a Bíblia relata realmente tudo. E Elias diz assim, grita mais alto, que eu acho que ele está viajando. Grita mais alto, que ele deve estar dormindo, né? E aí Elias vai, depois que eles cansam, Elias clama ao Senhor e realmente o fogo cai do céu, consome todo o holocausto e ainda seca toda a água que eles tinham colocado, enfim. Esse é o contexto dessa palavra que o Senhor liberou. Vai, apresenta-te a Acabe. A gente vai pular, é o mesmo capítulo, mas vamos lá para o 41. O 41 é a continuação disso que aconteceu, tá? E tem assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, curvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Aleluia. E disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de um pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Depois de um tempo, mas a palavra se cumpriu ou não? O Senhor disse lá para Elias: Avisa a Acabe que vai vir grande chuva. Mas o céu não estava negro, não tinha nuvem no céu. Estava sol, tanto é que primeiro veio fogo. Então aquela terra estava seca. Mas Elias, ele acreditou, para depois ele dar ordem ao moço. Elias não ficou, eita, será? Não, ele recebeu do Senhor, ele discerniu a voz do Senhor, ele acreditou, antes de ver a manifestação até da nuvem, não foi nem da chuva. Amém? Então ele seguiu todo o processo, ele deu o passo de obediência, ele acreditou no que o Senhor falou e liberou. Vai lá e olha. Ah, mas aí não tem nada. Ele desistiu? Não, ele disse, vai lá de novo e olha. Ele estava querendo dizer o quê? Se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse, vai ter que se manifestar. Se ele disse, vai ter que vir chuva. Aí o moço foi lá de novo, olhou, nada. 7 vezes. Você iria 7 vezes? Eu não sei se eu iria 7 vezes. Depende do que a gente recebe por dentro primeiro. Não é só falar. Porque se só falar, talvez na 5ª a gente desistisse. Estou falando 5 vezes já, não aconteceu nada, aí eu vou desistir. Mas quando a gente recebe, a gente vai até a 7ª. E olha que o moço não voltou e disse assim, está vindo uma grande nuvem, está tudo negro, já está chovendo até ali no horizonte. Ele disse, subiu uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Isso aqui, eu não sei nem se eu enxergava essa nuvem. Mas ele disse, então vai e diz a Acabe, corre que a chuva está vindo. Uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas a certeza que ele tinha dentro era maior que qualquer coisa. Então ele não esperou nem o céu ficar todo negro. Ele já disse assim, corre, a chuva já está vindo. Porque se ele disse, vai acontecer. Independente do tamanho da nuvem. Independente do tamanho do sinal. Foi ele que falou? Você testifica que foi ele? Pode começar a declarar e já fazer festa, porque vai ter que acontecer. Amém?
Aí eu até anotei assim: Elias teve fé, mesmo diante de uma nuvem tão pequena, mas era o sinal de Deus para ele. Ele alcançou, ele alcançou esse momento em seu interior antes de vê-lo se manifestar do lado de fora. Amém? Então, a palavra do Senhor, ele primeiro gerou dentro dele. Se Deus falou, vai acontecer. 2 Reis 4. Falei que a gente ia ler. E se a fé vem pelo ouvir, então a gente vai ter que falar. Segunda Reis 4, a partir do 1, tá? Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me que é o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que já estiver cheia. Partiu, pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe entregavam as vasilhas, e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou de jorrar. Amém? No versículo 3, diz aqui que Eliseu ele deu a ordem para ela, né? Vai. Tu tens o que aí? Tem só isso aqui? Pronto, aí tu vai lá, fala com teus vizinhos, pede vasilhas e traz. Ela permanecia tendo a botija de azeite. Ela não tinha o barril, não. Ela tinha ainda a botija. Mas pede muitas vasilhas, você só tem uma botija. Mas ela fez o quê? Eu vou. Sobre essa palavra aí, eu vou. Então, o primeiro passo que ela teve que dar é muitas vezes o passo mais difícil, que é quando a gente não está vendo nada. Mas aí o que é que Deus quer ver? O primeiro passo. Porque se a gente só for quando tu estiver pronto, não é fé. Se a gente só for quando tu se manifestar, não é fé. E aí ela foi, mesmo sem ter o nada. Eu ainda estou com a botija, mas é para pegar muitas vasilhas, tá bom, então eu vou pegar muitas vasilhas. E no versículo 5, né, fala que ela se posicionou e fez isso. E aí, diante da obediência dela, no primeiro passo, que geralmente é o mais difícil, se manifestou o milagre. Porque se ela tivesse ainda muito mais vasilha, ia continuar tendo azeite dentro daquela botija. Porque quando ela chegou com as vasilhas, ela não encontrou um barril. Ela veio com as vasilhas e os filhos ainda estavam lá a botija. Então ela pegou a mesma botija. Isso aqui. E um monte de vasilha. Ela continuou com isso aqui enchendo. Então de onde ele vinha? Da fonte que não seca. Amém? De onde vinha o azeite? Da fonte que não seca. A palavra do Senhor. O que ele liberou. Ela não foi, voltou e tinha um barril. Ela foi, voltou, tinha a botija, mas ela disse, não, ele falou, então vai acontecer. Porque ela entendeu e ela recebeu. E aí ela agiu em cima daquilo. E aí se manifestou. É o primeiro passo. Ah, então qual é o primeiro passo? Você recebeu? Então fala. Mas aí vão dizer que sou louco. Já é louco mesmo. Faz muita diferença, não. Eu não sei, se você não ouviu ainda que você é louco, você não está dando testemunho de fé. Porque cada vez que eu escuto que eu sou meia coisada, meia doida, eu dou glória a Deus. Porque então é porque minha fé está em ação. Porque a fé só vai acreditar naquilo que para ninguém é verdadeiro, para aquilo que para ninguém pode acontecer. Não é assim? Ela vem daquilo que não existe. Ela faz existir de onde não tem nada. E aí, se você já foi chamado de louco, glória a Deus. Você está dando testemunho de fé. E mesmo que ninguém acredite, continua lá, porque é o seu testemunho de fé. E às vezes você não vai precisar falar para essa pessoa, para essas pessoas que estão te acusando. Eles vão ver a fé se manifestando. E eles vão dizer, cara, né, que isso é verdade? A gente estava até falando lá no gabinete do pastor, a palavra da fé, ela confronta. Principalmente se a gente já estiver com a mente cheia de coisas. E a palavra da fé, ela confronta. Diz, não, isso não é possível. Não, isso não está aí. Mas eu acho que com a grande maioria, comigo aconteceu. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, que eu peguei a Bíblia, eu disse, não é possível. Eles usam outra Bíblia. Porque eu nunca vi isso aqui na minha. Mas é quando os olhos são abertos e você se dispõe a ter esses olhos abertos. Quando você se dispõe a dizer assim, pai, é a tua palavra? Está me enchendo a tua palavra? Então, abre meus olhos, meu entendimento, para que eu entenda isso aí que está sendo falado.
Então, essa mulher, ela se posicionou e deu o primeiro passo. E ela viu o milagre acontecer. Muitas vezes é o que eu e você precisamos fazer, é dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, vai se manifestar. Vai acontecer. Porque se ele falou, vai ter que acontecer. Amém? E aí, só para... Menino, pelo amor de Deus, Jesus, vamos lá. Vou fazer o resumo aqui. Aí eu coloquei assim, não foi diferente com Jesus, pois ele andava em fé e falava movido pela fé. Jesus falou com a figueira, amém? Para você que às vezes é chamado como louco, ele falou com a figueira também, lá em Mateus 21. Falou com o vento e falou com o mar, em Mateus 8, 26. E eu lembro de uma história, uma vez eu fui com meu esposo, eu tenho um tempo de comunhão com os irmãos lá da igreja, com Marta e Monique e uma turma lá. E fomos à praia. A gente ficou pensando nesse tempo e criando expectativa. Fomos. A gente chegou à noite na casa, pela manhã fomos para a praia. O tempo mudou. Não foi a nuvenzinha de Eliseu, não. Foi o céu negro mesmo. Aí eu disse, então vou tomar banho de mar na chuva, porque eu vim para cá para tomar banho de mar. Vamos tomar banho de mar na chuva. E a gente entrou todo mundo, ficou no ponto. Aí Marta disse assim, vamos chamar o sol. Aí na minha cabeça, bando de louco. No meio da praia, chamando o sol. Meu Jesus Cristo, gente. Mas aí, sob a tua palavra, eu vou. E a gente se juntou lá, fizemos um círculo. Acho que tinha umas 15 pessoas, mais ou menos, né, amor? E a gente ficou lá e clamando pelo céu aberto. Só. Minha gente, o céu abriu no círculo que a gente estava. Acredite você ou não. Quando eu olhei, Marta ainda me afundou assim, porque disse, ó, Tomé. Aí, eu fiquei, meu Deus. Todo o restante do céu, assim, que a gente conseguia ver, estava negro. E estava em cima da gente, o céu aberto. E o sol estava lá. Esse menino quase que não sai do mar, porque ele ficou tão feliz. E eu fiquei lá, mas não é que é mesmo, então, né? Mas tá bom, Jesus, tá bom. Mas, assim, bênção demais. Bênção demais. E aí, Jesus sempre atribuía as bênçãos que o povo recebia segundo a fé de cada um, né? A gente sabe que sempre que chegavam para Jesus, ele sempre dizia, vai em paz, a tua fé te curou. Ele estava dizendo em outras palavras, não depende só de mim. Se eu quiser, eu faço. Mas fazer com você é melhor. Ter a sua colaboração é melhor. E ele sempre dizia, vai, a tua fé te salvou. Não é assim? A gente vai ler agora Mateus. É uma passagem bem conhecida. Mateus 14, 24. Aqui é a passagem que os discípulos estavam no barco, né? Jesus se ausenta deles, vai na frente, e depois Jesus volta caminhando de boinha, como se estivesse nesse chão aqui. E no 24 diz assim, entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, com medo mesmo. E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tendes bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Só até aí. Dessa parte aqui, dessa palavra aqui, a gente pode tirar vários braços de ministração, né? A gente pode falar da fé de Pedro, pode falar da palavra, que Pedro andou sobre a palavra, muita coisa a gente pode tirar daqui para ministrar. Mas eu vou me segurar realmente só na fé de Pedro. No versículo 29, a fé de Pedro, primeiro Pedro teve fé para andar, né? Sobre a palavra do Senhor. Não vem, ele disse, então eu vou. E aí Pedro foi, saí do barco e foi. Eu fico, se vocês colocarem dentro dessa palavra, você fica, como é que isso? No versículo 30 e 31, a fé de Pedro diminuiu e ele começou a afundar. Então a gente também sabe, quando a fé começou a diminuir, que ele teve medo, ele começou a afundar. Ele não afundou, né? Ele começou a afundar. Aí no versículo 32, a fé volta novamente em ação. E aí eu estava lendo isso aqui e eu sorri, né? Porque na hora eu brinquei assim com o Espírito Santo. E eu disse, e se Jesus tivesse colocado Pedro no braço, né?
Aí quando diz assim, Pedro voltou ao barco, é porque a fé dele estava em ação, porque Jesus não levou ele no braço, ele teve que voltar andando. Então, para ele voltar andando, ele teve que ter fé de novo. Aí o que é que eu aprendo aqui? A gente precisa ter fé, mas se em algum momento você achar que ela diminui um pouquinho, não tem problema não. O problema é se você não buscar ele. Porque se você não gritar por ele, aí você afunda. Mas se você gritar por ele, ele vai estar lá, dizer, ô, vem cá, menino, vem cá, menino. Mas ele também não vai te pegar e colocar tu no bracinho e dizer, ah, não, ele vai dizer, exercita de novo, porque você vai caminhar com suas perninhas. Amém? Ele teve a fé e ele saiu do barco e ele andou. Aí meu esposo até brinca, né? Se Jesus disse que ele tinha pouca fé, quem ficou no barco, nada, né? Homem de pequena fé, então quem estava no barco estava só a graça. Mas aí Pedro, ele saiu do barco e foi. Diminuiu, ele começou a afundar, mas ele disse o quê? Salva-me. Ele procurou apenas o único. Ele não gritou pelos amigos. Os amigos tinham fé para quê? Nada, ele ia afundar, ele ia morrer. Ele olhou e disse, salva, me salva. E Jesus foi lá, toda a misericórdia, pega e faz, mas agora se aprume e ande de volta. E ele voltou para o barco. Amém? É necessário isso. E o que é que eu falei até para a irmã Neide hoje? Que eu ia falar sobre a fé, anda junto com a cura. E, infelizmente, o diabo está usando muito a parte de enfermidade para poder atingir o povo do Senhor. Muitas pessoas enfermas. E com essa pandemia, um dos sinais da Covid, no caso, né, que eu sempre ouvi, é a tosse. Mas se hoje você espirrar, é Covid. Mas não era para tossir? Se tossir, mas agora espirrar. Já é. Ninguém gripa mais, ninguém tem alergia, ninguém é tudo Covid. E o diabo ele levantou nisso. E a gente precisa colocar nossa fé em ação, porque a gente precisa ser resposta para essas pessoas. Então, eu e você, a gente não faz vacina. Eu e você, a gente não trabalha com isso, mas a gente trabalha com a fé. A gente trabalha com o autor da fé. Então, é pela fé. Muita coisa é pela fé. Para dar um pequeno testemunho, só para explicar, porque eu vim com a caravana, né? E eu não queria que nenhum viesse. Mas eles insistiram, eu sou muito grata porque eles insistiram em vir. Muito obrigada porque vieram, eu estou melhor por isso. E durante essa pandemia, não tem como também não citar o nosso xodozinho, que é o Além da Covid, que é um projeto que se iniciou na pandemia, no tempo pesado da pandemia lá em Recife, né? E a gente agiu realmente na fé. Porque Ju, ela teve a direção. Ju, dá um saldo com a mão, que todo mundo está olhando para ver quem é Ju da caravana, essa aí. Ela recebeu uma palavra do Senhor, e aí ela se juntou primeiro com Camila e Juliana e decidiram ir para a rua. Mas ir com o quê? Ir com aquilo que tinha em mãos. Era cuscuz, irmão. O que é que salva menino, gente com fome é o quê? Cuscuz. E foi cuscuz. Mas fomos movidos na fé. Esse projeto cresceu muito. Mas o que é que trazendo para a palavra que eu estou dando para vocês? Foi no tempo de Covid, todo mundo estava se contaminando com o Covid, a gente ia para a rua para cuidar dos moradores de rua. E por incrível que pareça, a gente chegava lá de luva, de máscara, com álcool, e eles ficavam, por que vocês estão assim? Que é isso que vocês estão, por quê? Não tinha informação nenhuma. E a gente não via nenhum contaminado, porque eles não ouviam falar da doença. E muita gente foi contaminada porque ouviu a notícia. E às vezes nem tinha, mas estava com todos os sintomas. Nem foi diagnosticado com isso, mas tinha todos os sintomas, porque estava ouvindo. Os moradores de rua não tinham fonte para ouvir, a gente não encontrava nenhum deles contaminado, não. E eles só perguntavam, por que vocês estão usando isso? O que é que está acontecendo? Eles não sabiam, só viu toda a cidade se fechando, todo mundo sumindo, e tinha uns doidos lá na rua levando cuscuz. Mas aí o que aconteceu? E vocês ficaram imunizados? Não, a gente teve também. Foi uma escadinha, assim. Fulano, que coisa. Eu acordei um dia das mães, eu acordei, umas dores no corpo, muita febre, agora muita febre mesmo. E aí fui falar com o Ju, né, na segunda-feira. Eu disse, Ju, eu não vou poder ir hoje e nem na escala de amanhã. Me coloca para quinta. Aí ela disse assim, tu tem o quê? Eu disse, não, eu tive um pouquinho de febre. Ela disse, então, tu nem vai hoje, nem vai amanhã, nem vai quinta. Porque tu vai colocar tua fé em ação. Aí eu, meu Deus, tô com Covid. Mas a gente precisa colocar a fé em ação. Mas todo mundo do grupo pegou. Mas e aí, como foi a recuperação? Rápida. Porque quando a gente estava lá enfermo, tinha alguém que estava clamando pela gente, declarando a fé. Amém? E mesmo que a gente pensasse, caramba, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A fé, eu acredito que o Senhor ele trabalha com saúde. É melhor a gente acreditar na saúde do que na cura. Né? A gente precisa acreditar nisso, porque o Senhor fala que a gente vai andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é andar saúde. Não é assim?
Se ele diz que eu vou andar em novidade de vida, se meus dias vão ser igual à luz da aurora, é enferma? Não, é com saúde. Então, a gente crê, é melhor crer para a saúde, andar em saúde. Mas a doença ela pode vir, e isso é normal. Tem gente que fica meio bitolado com isso. Oxi, eu estou declarando e fiquei doente. Quando tiver nisso aqui, ficar. Agora, qual é a tua posição? É não deixar ela permanecer. Não é isso? E aí a gente olha e fala, eita, ó, fiquei doente e eu sou da fé. Oxi, o que é que tem? Agora você não deixa ela ficar. Essa pessoa, a Juliana do Covid, ela é meio chata, porque assim, a gente diz que teve uma alergia na pele. Ela fala, eu tive psoríase. A gente diz que não, porque teve um tempo que eu tossi muito. Ela, eu tive tuberculose. Oxi, que coisa. Então, nunca foi imune, não, e já é dinossauro na Verbo. Mas, assim, sempre declarou a fé, porque ela sempre soube quem era o foco da cura dela. Então, ela sempre corria para o foco. Quem é o meu alvo na cura? Ele disse, tudo certo. E ela até brinca, olha, minha gente, no dia que eu for morrer, eu vou morrer até de tropeção, porque de doença o diabo não me leva. E é verdade, viu? Porque a história é misericórdia. Mas por quê? Ah, mas aí se condenou porque ficou doente? Não. É a fé. E eu tenho um geral aqui de ex-doentes. Mas assim, que não ficaram pensando na imunidade, porque eu não posso, não. Veio, mas ela vai embora. Entendeu? Chegou, mas ela vai sair. Amém? Minha amiga também que está aqui, Roseli, mais conhecida como Dolly, ela, ano passado, não faz muito tempo não, né? Faz muito tempo não. Foi preciso fazer o exame na tireoide. E aí ela falou com a pessoa que olhou para ela e disse, isso é câncer. E ela ficou desesperada. Porque a pessoa tinha um certo conhecimento e disse, não, nesse nível aí é câncer. E eu disse, está doido, de jeito nenhum. Peguei com meu marido, disse, não, isso não pode acontecer, não. Fiquei na hora, meio abalada, quando ela falou para mim, que ela já falou abalada, né? Eu disse, não, tá errado, não é assim, não. E aí, depois, ela começou a sentir uma dor no ouvido, e a mesma pessoa disse assim, é melhor tu ir pro médico, porque isso já é sinal da tireoide, isso é bem câncer. E aí, quando ela foi para o hospital, ela ligou para a gente, e o marido dela, eu disse, peguei a Alexandre, disse, a gente vai ter que ir lá. E a gente foi no hospital, ela saiu com o resultado de exame, tinha sido feito lá todo o processo, e na calçada mesmo, a Alexandre já começou. E ela meio assim, né? Ela ficou estatalada assim no muro, Alexandre falando, e eu quase que dizia assim, tá bom, menos, que quem passava estava vendo. E ele metralhou. Falou. E tudo que eu assistia lá na nossa igreja ou em outro lugar sobre cura, eu mandava para ela. Disse, recebe isso. E na oração a gente falava, não é. E se for, vai ter que sair, porque não vai ficar. E aí, ela passou pelo processo de cirurgia, e quando foi lá, nada. Porque o resultado, agora veja como o diabo é. Ela fez uma bateria de exames, e tudo sinalizava que seria o câncer. E a médica que ia operar ela chegou e disse, não sei se é não tem uma porcentagem tão certa para ser não. Eu disse, olha, já é um sinal. Mas disse que só ia ter certeza depois que abrisse e tirasse. Isso é uma coisa, né? Fez uma bateria de exame, mas só tem certeza se abrir. Então, até abrir essa mulher, ela estava só Jesus. E a gente por trás declarando, não vai. Aí foi o que eu falei para ela, eu disse, não conte isso para todo mundo. Porque nem todo mundo vai acreditar. Como você, nem todo mundo vai ter a fé. Porque tem pessoas que a gente pode falar e elas não vão ligar você com a fé, não. Não vão se conectar você com a fé, não, gente. Então, o que é que Jesus fazia? Sai, fica só o pai da menina e João, porque vai acreditar no que eu vou dizer, ele só está dormindo. Ele sempre foi seletivo. Não vai acreditar, não, então sai. Não precisa. Então, preste atenção em quem você comenta. Qualquer tipo de problema, doença, problema financeiro, qualquer coisa. Cuidado com quem você fala. Porque ou ele vai minar a sua fé, ou vai aumentar a sua fé. Então, você procura as pessoas que vão aumentar. Amém? E aí, para concluir, ela fez a cirurgia, foi lá, abriu e tal, pegaram, fizeram a biópsia e nada de câncer. Amém? Se ele esteve, eu não perguntei, Senhor, e aí, estava lá mesmo? Se teve, teve que sair. No dia, se ela quiser saber, lá quando ela for para a glória, dizer, pai, aquele negócio lá era mesmo? Se ela quiser perguntar, ela pergunta, né? Mas não. Então, é isso. Acabou-se. Se o diabo tinha um resultado para ela, foi cancelado. Por quê? Pela fé. E é só pelo ouvir. Não tem para onde. Amém? Uma das maiores dificuldades das pessoas não receberem a cura é por não saber se é a vontade de Deus. Todas acreditam que ele pode, só não tem certeza se ele quer. Amém? Vamos ler 1 João. 1 João 1. Rapidinho, estou finalizando. Vai dar tempo.
vamos tirar essa dúvida se Deus ele quer curar você, e se não for você, algum parente seu, você já está aqui recebendo para isso, ou então se não tem nada, é vacina. Aí você já acredita que o desejo dele é que você ande em saúde. Amém? 1 João 1,5, 1,15 na verdade. Deixa eu ver. Eu estou em 1 João? Estou. É isso mesmo. Não, esse eu vou citar. A gente vai abrir Hebreus, gente. Desculpa. Hebreus. Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Amém? Então, nos dias de hoje, Deus fala com a gente através de quem? Jesus Cristo. Tudo que Jesus fez aqui é a mensagem de Deus. Porque no versículo 3 de Hebreus, ele fala que Jesus é a expressão exata de Deus. E eu tinha essa dúvida. Será que é da vontade de Deus? Será que não é? Mas esse versículo, quando caiu como rema, realmente para mim, Jesus é a expressão exata. Então não há porcentagem de falha alguma. 0,0. Não, é exato, é exato, é exato. E o que é que Jesus fazia aqui? Ele andou pela terra curando, salvando e libertando pessoas. Amém? Então, se ele é a expressão exata de Deus, Deus o que é que ele quer? Curar, salvar e libertar você. Amém? Agora a gente vai para João 12. São textos bem conhecidos, mas como a fé vem pelo ouvir, a gente vai abrir cada um deles, tá? João 12, 45. O livro de João é maravilhoso. João 12, 45 diz assim: e quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Só isso. Bem simples. Isso aqui é ele conversando com os discípulos. E também tem até outra passagem, né? Que aí o discípulo fala assim: Jesus, mostra o Pai pra gente. E ele diz: cara, tanto tempo tu tá comigo, tu ainda não viu o Pai. Porque quem me vê, vê ele. Quem está comigo e está me vendo, está vendo ele. Porque tudo que eu faço porque eu vejo ele fazer ou porque eu ouço ele falar. Amém? Então, como Jesus sempre agradava o Senhor, e ele é a expressão exata de Deus, a vontade de Deus de fato é que a gente ande em novidade de vida. Amém? É o texto que liberta a gente de qualquer dúvida, né? Eu vou abrir também, que eu gosto de trazer a minha memória. Que é Isaías 53. Geralmente é muito citado, né? Quando a gente vai ministrar cura para as pessoas, para que elas entendam o porquê que elas podem e devem acreditar que Jesus ele veio para curar mesmo, e é a vontade do Senhor que a pessoa seja curada totalmente, em todas as áreas. Isaías 53, o 4, né? Que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aqui não é o que Jesus era, né? Oprimido. Ele estava indo para a cruz dessa forma, porque ele pegou não só os nossos pecados, mas as nossas doenças. Aquilo que... A Covid, naquele tempo, ele pegou e ele levou para a cruz. Amém? Então, ele estava oprimido porque a opressão vem do diabo. A opressão não vem de Deus. E doença traz alegria ou opressão? Traz opressão. E quem oprime? O diabo. Deus não oprime ninguém. Esse texto aqui que fala que Jesus estava oprimido é porque ele estava carregando todas as nossas dores e enfermidades. Então, se ele carregou, ele não está carregando. Ele não vai carregar. Ele levou. Então, não precisa ter dúvida. Ah, mas aí será que eu tenho que orar por cura? Claro. Ela chegou, então ela chegou porque ela foi enxerida, mas ela não precisa ficar. Aí você ora e ela sai. Amém? Porque se ele levou, não tem mais volta não. E quando ele volta, ele não vai trazer o pacotinho e dizer: ó, essa aqui é para tu, que eu levei, mas estava pesado. Não. Ele vai voltar em glória. Ele não vai voltar aquele mesmo Jesus bonzinho. Ele vai voltar maravilhoso, lindo, por causa da glória. Mas ele levou há mais de 2000 anos atrás. E aí você leva a bolsinha da doença porque a gente quer. Fica orando. Tem doença que vai ser instantânea. A gente tem muitos milagres de pessoas que falam que vieram à frente ou receberam uma oração em posição de mãos e ó, foi embora. Tem umas que precisam de um processo, mas você vai desistir por causa disso? Lembra logo da nuvem, que o moço foi lá 7 vezes. Naamã teve que mergulhar quantas vezes lá? No rio podre. 7 vezes.
Então, tem coisas que vai ser um processo. Mas aí, por que Deus não faz logo? Talvez ele queira te ensinar alguma coisa com esse processo. Porque muitas vezes a gente ora e quer a bênção, e a resposta de Deus é um processo. Você já diz, para ir. E Deus nem está me abençoando. Não. É porque esse processo vai fazer você chegar mais pronto no lugar que Ele quer. Porque talvez se Ele te der a bênção, tu se perde no caminho. Porque tinha coisas para tu aprender lá no processo e tu não aprendeu. Aí tu se perdeu no caminho. Chegou a bênção, chegou, mas aí tu não está pronto. E aí Deus diz, pronto, eu vou lhe dar. Sabe aquela oração de Daniel? Ó, quando tu orou a primeira vez, o anjo já... Mas aí teve uma resistência. É a mesma coisa. Tu orou, a cura é sua. É sua. Mas se Ele te der um processo, segue o processo. Obedece cada passo. Vai devagar, recebendo os comandos dEle e vai fazendo. Quem foi que recebeu imediato? Glória a Deus, aleluia. Quem recebeu o processo, glória a Deus, aleluia, igual. Porque melhor é o final do que o começo. A Bíblia nos diz isso, né, pra gente? Isso é incrível. O melhor é o fim das coisas do que o início. Porque quando a gente começa, a gente não está tão pronto. Quando a gente termina, e se foi diante da obediência dele, a gente termina, meu Deus do céu, de uma forma incrível. Lá em Mateus 8, eu vou ler, se eu achar eu vou lendo, tá? Só por causa do tempo. Mateus 8, versículo 5. Fala de uma história incrível, que é do centurião. Diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito a autoridades. Tenho soldados às minhas ordens, e a estes digo, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Às vezes, a gente quer que Deus me faça tudo. Pai, eu te entreguei isso aqui, agora tu resolve. E? Não. É colaboração. Eu te entrego isso, mas com isso você quer que eu faça o quê? Em colaboração com você. Porque sozinho ele não quer fazer. Ele pode, ele só não quer. Então tem que haver um posicionamento nosso e a gente vai estar agradando ao Senhor andando na fé. Então, enquanto aquilo não se manifesta, tu faz a tua parte. A manifestação é com ele, mas o falar é com você. A manifestação e a bênção é com ele, mas o acreditar é com você. Sempre. Sempre. Porque ele não vai voltar a palavra dele por causa de mim e de você. Ele já escreveu, ele vai cumprir exatamente da forma que está aqui. Então, se ele disse, o justo vive por fé, não vai ser de outra forma que você vai agradar ou viver aqui na terra, não. Vai ter que ser pela fé. E se por um acaso aquilo que você determinou, declarou, cantou, celebrou, chegou, pode ter certeza que vai vir um outro obstáculo, um outro desafio para você. Porque a gente vai ter que viver pela fé. E se a gente tiver conquistado tudo e Jesus não tiver voltado, a gente vai viver como? Vai ter fé para quê? Ah, mas poxa, eu consegui tal coisa, mas já apareceu outra. Então, é o processo até ele voltar. Aí tu vai exercitar tua fé de novo. Conquistei isso aqui, mas não olha mais para isso aqui não. Seja grato por isso aqui e vai para esse lado. Eu estava alguns dias atrás comentando com meu marido, antes do seminário de verão, acho que uma semana atrás, e disse assim, é errado, eu falei para ele, né, depois de quase 4 anos não verbo. Disse, é errado quando a gente for orar, não conseguir pedir, porque quando eu vou orar, eu só consigo agradecer ao Senhor. E aí eu choro e só digo obrigado, obrigado, não peço. Ele disse, não, que é errado, né? Como é que tu não vai pedir nada? Aí ele ainda brincou, e fez, Deus vai ficar menor por causa disso. Aí eu, mas Senhor, eu não consigo pedir nada, eu só consigo agradecer pelo que você já me deu. E eu acho que coração grato também não te agrada, né? Então eu estou sendo grata e tu vai me dar o que... Aí estava eu lá no seminário de verão, a Rossana Lira já deu essa lapada de a fé não vem pelo ouvir, mas pelo ouvir, e ela fez assim. Se Jesus precisou declarar, por que você acha que não? Você agradece pelo que tem e chama o que precisa. Então, a fé, ela agradece. Pai, obrigado porque eu consegui aquilo. Mas a fé chama o que não tem. E ela deu exemplo, né? Jesus, ele rendeu graças pelo pão que estava lá. Ele rendeu graça e o pão se multiplicou. Então, ele rendeu graça porque ele já tinha. Mas Lázaro, ele chamou, porque ele não estava vendo Lázaro vivo. Então, Lázaro, ele disse, ó, sai. Então, a fé, ela agradece sim, mas ela não só agradece. Ela precisa chamar. Então, começa a chamar aquilo que ainda... que foi morto, que foi desenganado, que o sonho que passou,
continua chamando. Eu estou imensamente grata ao Senhor, porque esse ano 2020 foi extremamente necessário para o meu crescimento nele, diante de muita coisa. Mas ontem eu comecei uma nova etapa na minha vida, que foi faculdade. E aí no grupo lá o povo falando, sexta graduação, não sei o quê. Aí o professor foi e perguntou para mim, online, Poliane, aí eu disse, é a primeira. E por que a primeira? Eu sempre tive lá, eu tenho uma irmã mais nova, ela sempre ficou, você precisa estudar, você precisa ter um diploma. Eu disse, mas eu vou ter diploma para fazer o quê? Eu quero ter um diploma para trabalhar naquilo que eu quero, que eu fiz. Porque eu conheço muita gente que tem um diploma e trabalha nada a ver. Eu disse, eu vou estudar e não vou exercer aquilo ali, não quero. E fiquei muito tempo falando. E aí, em janeiro, eu estava orando realmente ao Senhor. Eu disse, mas pai, no meu currículo não tem nada, nenhuma graduação. E aí? E eu acordei com a palavra do curso, assim. Eu abri o olho e vi a palavra. Eu disse, fui ler sobre. E percebi que eu já fazia aquilo ali, só que eu não recebia por isso. Mas eu já fazia, tinha tudo a ver comigo. Aí qual é o desafio? Tem que ler muito livro. Tá bom, então a gente lê, né, o processo. Então eu faço a minha parte. O Senhor vai fazer a dele, mas eu faço a minha. A minha vai ser estudar, vai ser me dedicar, vai ser procurar tempo onde eu acho que não tem, mas vai ter que fazer. Principalmente nesse momento de aula online, de tudo remoto, enfim. Mas eu não pedi, aí chegou o tempo. E agora? E agora eu sei que eu vou exercer isso. Não precisa ser eu tenho dito para o Senhor, eu não quero ser reconhecida. Eu quero estar num ponto em que as pessoas consigam vir até mim e eu consiga ter acesso para elas. Porque também a gente estuda muito e tem pessoas que precisam, não têm acesso a você. Eu, pelo menos, acho que não é tão legal. Eu quero estar perto dessas pessoas que não têm tanto, mas conseguem ter acesso a mim e que eu possa ajudar com aquilo que eu vou ter. Amém? E aí, ontem eu fui dormir e eu fiquei, mas pai, eu tive aula. E aí meu filho disse assim, e aí mãe, foi bom aula online? Eu disse, não. Ele está vendo que eu passei 2020 todo, a senhora disse que era bobagem. Eu disse, não é bobagem não, viu? É ruim. Estou já finalizando. Vamos lá. Eita, você pontual. Para finalizar, né? Agora sabemos que Deus quer e pode, e sabemos o que fazer, crer e confessar. Receber o que já foi nos dado. Fé e cura andam de mãos dadas. Amém? Jesus, ele falou para a gente, né? Vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Quem crê em mim vai fazer obra maior. Não é de qualquer jeito, mas é aquele que crê em mim vai fazer obra maior. E a gente precisa acreditar nisso, que não é por nossa causa, é através da gente. Amém? E eu tinha muita dificuldade mesmo de achar que eu poderia orar por alguém ser curado. Porque eu ficava pensando, não sei se minha fé está desse tamanho, não. E se por acaso orar pela pessoa e a pessoa não ficar curada? E aí, num culto lá na igreja, o pastor Tarcísio falou, né? Gente, eu já orei por alguém que morreu. Quer que eu ore por você? E eu fiquei meio assim. Ele disse, mas não é porque por causa de mim. Eu orei. A palavra diz, impõe as mãos sobre os enfermos. Agora, o que vai ser liberado, o que vai ser feito, não é por minha causa, é por ele. Então, no dia que ele quiser curar, ele vai curar. Também, se não for, você não tem que levar essa condenação. Mas aí você vai treinando. E aí eu comecei a treinar com os de casa, né? Vinícius dizia que tinha uma dor de cabeça, meu filho. Opa, mãozinha. Não, estou com a dor na barriga. Opa, mãozinha. E orando. E aí ele já aprende isso. Aí teve uma vez que eu estava com muita dor de cabeça. E aí fiquei no quarto trancado. Ele, mãe, o que você tem? Eu estou com dor de cabeça. Ele deixou orar. E eu ainda pensei, meu Deus, ele vai orar. Vou ter que dizer que fiquei boa. Porque senão a fé do menino vai minar, né? E aí, gente, ele botou a mão na minha cabeça, orou e minha cabeça passou. Tu riu, né? Porque não foi tu na hora. E eu, caraca. Mas não é assim? Falou que está com dor em casa, pode ficar pronto. Porque ele já vai tomar remédio, mas vamos para a oração. Mas não foi eu que plantei? Mas aí a gente vai treinando com os comecinhos mesmo. E teve uma vez lá em casa, estou terminando, pastor, meu tempo sumiu aqui, mas eu estou finalizando. Tem uma vez que eu acordei de manhã e a gente mora no mesmo quintal que a minha mãe. E aí eu acordei e fui lá e ela estava com muita dificuldade para tomar café da manhã. E eu disse, o que você tem, mãe? Ela disse, não estou conseguindo mastigar, estou com muita dor no ombro e essa dor está chegando nos meus dentes. E desde ontem, a hora do almoço, que eu não como. Aí eu disse, oxente, e essa dor faz quanto tempo? Ela disse, tem uns 2 dias. Estou trabalhando a pulso e tal. Aí eu, que coisa. Mas assim, eu pensei, eu disse, se eu for embora, ela vai ficar com dor. Se eu orar e não passar, mas eu tentei, né? Aí eu fiquei perto dela, cheguei, fui fazer um carinho aqui no ombro, ela sentada, eu fazendo assim carinho, comecei a orar. Por que eu não quis dizer? Porque eu não sabia se ela ia acreditar. E caso não acontecesse, eu fui assim, gente, eu fui crescendo dessa forma. Caso não acontecesse, ela dizia assim, aí tu orou e aí? Eu disse, eu vou no silêncio.
Aí fiquei fazendo um carinho aqui nela, alisando. Pronto, orei e fui embora. Na hora do almoço, ela estava de folga. Na hora do almoço, eu fui lá ver como é que ela estava. Ela já estava almoçando. Eu disse, aí, mãe, tá doendo muito? Ela, não, filha, passou. Eu, passou? Passou. Eu disse, glória a Deus. Mas saí de lá tão empolgada. Eu, Jesus, obrigada, obrigada. E aí, não demorou 2 semanas, gente. Eu fui lá de novo, ela estava no quarto, deitada. Eu disse, mãe, que foi? Ela disse, estou sentindo muita dor no meu peito. No meu peito esquerdo. Eu disse, a diabo miserável, tem 2 semanas que eu orei por manhã, eu já estava sentindo dor em outro lugar. Eu disse, mas assim, dor. Ela disse, não, estou sentindo dor e está saindo um líquido do seio. Aí na hora veio, né, será que é algum tumor? Ele lança logo. Aí eu, que coisa. Eu disse, tá, mãe, fica aí deitada que é alguma coisa. Ela deitou, fui lá, peguei água, fiquei com ela, mas foi eu de novo, quietinha. Aí alisei, passei, repreendi. No outro dia, mãe, tá bem? Parou, filha, de escorrer o líquido, mas ainda está meio dolorido. Tá certo. Aí, por mim mesmo, eu já fiquei orando. Eu disse, tá repreendido. E orei. No outro dia, estava 100%. Nunca mais ela teve essa dor. Tem uns 2 anos. Nem do ombro, nem do seio, nem de nada. Porque não é por causa da gente. É por causa dele. Mas aí você precisa acreditar que ele faz. A gente está com um projeto lá, indo para a Serra Talhada, Missão Sertão. E na última vez que a gente foi agora, eu vou na casa de uma avózinha, que eu chamo ela de vó, porque o local é aquele local que tem a senhorinha do local, que toda a região parece que é filho, neto, sobrinho, tudo dela. E aí na calçada dela ficam umas 15, 16 crianças, mas tudo neto, sobrinho, tudo isso. E aí chegou uma pequenininha no braço da mãe, meia molinha, eu disse, o que é que ela tem? Aí a avózinha disse assim, ela está doente, a mãe trouxe para eu rezar. Aí já estava com os matinhos lá, né? Aí eu, eita. Eu disse, ela trouxe para rezar, ela tem fé em alguma coisa, então vai aqui, né? Aí eu cheguei pertinho, alisei a cabeça, Beatriz, o nome dela. E eu disse, mãe, posso orar por ela? Ela disse, pode orar. Quando eu ia colocar a mão, Beatriz vomitou. Começou a vomitar. Eu, diabo sujo. Eu disse, eu vou ficar esperando ela terminar. E ela vomitando. Eu disse, oxi. Ela parou, disse, mas eu posso orar assim mesmo? Pode. Orei, botei a mãozinha na cabeça dela, orei por ela, tá. Voltei para as crianças para brincar. Não deu 5 minutos, Beatriz já estava no chão brincando. Ela saiu do braço da mãe e foi brincar. Aí eu olhei para a mãe e disse, ai, o que foi isso? A menina se animou porque eu vi o brinquedinho. Eu, inocente. Aí eu, amém, glória a Deus. Mas, gente, por quê? Porque é a fé em ação. E se ele disse que eu ia fazer obras maiores, eu tenho que imitar ele. Então, quem estiver perto de mim não pode sair da mesma forma. Aí eu vou chegar, vou receber isso, ainda mais a senhora dizendo, ela trouxe para eu rezar. Eu já estava com os matinhos na mão, disse, não, a glória não vai para você não, Satanás, safado. Vai ser para o Senhor. E a gente tem que agir dessa forma, é independente. Eu estava com a minha prima, tem uns 15 dias que ela teve bebê, e ela teve o bebê, a cirurgia estava bem, mas ela ficou com uma dor imensa na coluna, ela se conturvava na cama de dor. Chegou com a criança em casa e ela não conseguia, ela gritava de dor na coluna. E eu disse, que coisa. Mas aí o ambiente não era propício. Não tem a história de Jesus que ele disse, sai, eu mandava sair, ninguém saía não, ficava todo mundo lá na casa. E aí, tome remédio para ela, tome remédio. E ela, muita dor, ela chorava muito. Teve uma hora que ela tirou o menino assim de perto dela e ela gritava. E aí, no outro dia, ela disse assim, ligou para mim bem cedinho, disse, tu vai comigo na emergência que eu vou precisar levar, né, o bebê. E aí, tu fica com ele no carro enquanto eu vou ser atendida. Eu disse, não, eu vou. E aí, fui eu, minha tia, ela. Ela foi curvada assim no banco da frente, com a dor aqui. E aí, eu mandei uma mensagem para a Momo. Eu disse, já saíram? Eu disse, a gente está no caminho, mas ela está gritando muito de dor. Aí, quando ele disse assim, põe a mão, eu disse, eu já estava pensando nisso. Aí, eu fiquei sentada no banco de trás, ela contorcida, assim, que ela não aguentava ficar. E ela, assim, ela ficava, meu Deus, dentro do carro, era alto desespero, ela gritava muito. Aí, eu botei a mão aqui nela, calma, ela, ainda vai ficar tudo bem. Aí, depois eu me calei, fiquei só com a mão, comecei a orar, orei, aí fomos para a emergência. Chegou lá, que ela falou para o médico, aí ele disse assim, não, talvez o líquido da anestesia vazou, isso vazou, é muito sério. E qualquer coisa ela vai ter que voltar para a maternidade, porque demora muito para passar e é muita dor. Não sei como ela está aguentando. Aí eu fui lá no quarto de novo, botei a mãozinha. Eu disse, está doendo onde agora? Ela falou, né? E ela curvada lá. E ele foi pegar o procedimento para fazer exame. Eu botei a mão de novo e orei. E eu disse ao Senhor, disse, Pai, não é por minha causa, é por sua causa. E diabo não é você. A manifestação do Senhor vai acontecer aqui. Independente se ela não acredita, eu acredito por ela. E deixei a mão lá e depois saí e voltei para o carro para ficar com o bebê. Voltamos para casa até hoje, ela não sentiu uma dor mais. Ela voltou para casa, botou o processo lá que eles pediram para colocar uma coisinha no pescoço, né? Ela voltou, disse, ela disse, menina. Aí ela ainda fez assim, aquela injeção que eu tomei, eu disse, oh meu Deus.
Mas ela tomou uma medicação para limpar, era um líquido só para limpar, mas ele disse que ela ia continuar tendo dores por mais ou menos uns 7 a 8 dias. Eu disse, não vai de jeito nenhum. Ela voltou para casa, normal, não teve mais nada. Porque a fé, ela anda junto com a cura. Então, você não pode deixar as pessoas ficarem do seu lado da mesma forma. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa, independente do que seja, faz alguma coisa. Eles precisam ver que você tem o Senhor, eles precisam desejar esse que você carrega. Eles precisam acreditar nisso. Quem é essa boca de hoje? É você. Então, às vezes, você não vai nem pregar para a pessoa, mas o teu estilo de vida vai fazer com que ela entenda que tem alguma coisa diferente aí. O que é que tem aí? E a gente fala muito lá na igreja, quando eu vou falar para os adolescentes, né? Muitas vezes vão taxar você como chato, o que só fala do céu. Mas a gente só oferece aquilo que a gente tem. Mas vai ter um momento da vida dele que vai ter alguma coisa acontecendo que ele só vai lembrar de você. Porque ele vai lembrar, ela tem acesso ao céu. E aí essa é a chave que ele quer para... O Senhor quer, é a tua disposição, é o teu primeiro passo. É o que você vai fazer com a instrução que você recebeu. Amém? Então, o que é que eu faço com isso que eu recebi? É do Senhor mesmo, então dá o primeiro passo e deixa ele fazer o restante. Deixa ele continuar fazendo. Ah, mas não foi de imediato, mas é o processo. Lembra que existe um processo. Vai ter coisa que vai acontecer, você vai dizer, meu Deus, eu nem orei por isso. É consequência da tua obediência. Obedeceu, ele gosta de dar mimos também. Mas aí respeita o processo. Sempre vai ter um processo. Eu vou terminar com essa frase que eu li no Instagram essa semana e me abençoou muito. Ser cristão não é ser melhor que os outros, mas é ser melhor para os outros. Então, eu sou cristão e vou falar isso e vou querer manifestar a glória do Senhor na minha vida, não é para ser melhor do que ninguém. É para ser melhor, para ajudar pessoas. E nesse tempo que a gente precisa fazer é ajudar pessoas. É ter a nossa fé para ajudar pessoas, independente do que ela venha fazer. Ah, mas aí eu ajudo como? Não sei. Se você tiver uma situação aquisitiva muito boa, tua parte financeira boa é para tu ajudar alguém. Deus não vai te dar só para te suprir. Talvez seja para você suprir a sua e a de outra pessoa. Você vai chegar e o problema daquela pessoa vai ser uma cura, uma doença. Você vai chegar com a fé para a oração pela cura. Mas às vezes o problema é financeiro também. Chega lá junto. Mas aí a gente precisa enxergar, fazer com que as pessoas enxerguem o Senhor na nossa vida. E manifestar isso. É ser cristão para as pessoas. Amém? Obrigada mais uma vez. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito. Estou muito feliz por isso. Amém?